Olá! Hoje o tema é medidas de dispersão. As medidas de tendência central indicam um valor ao redor do qual os dados de um conjunto tendem a se concentrar. No entanto, em algumas situações, é necessário utilizar também medidas que indicam o quão próximos ou afastados os valores do conjunto de dados estão em relação à média aritmética, as chamadas medidas de dispersão. As medidas de dispersão servem para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão de um conjunto de dados. Vamos a um exemplo. Observe os gráficos com o consumo de água na casa de Fernanda e na casa de Lucas no primeiro semestre de 2016. E aqui eu já trouxe as médias, A média aritmética simples do consumo aí do primeiro semestre. Então, a gente está vendo aí que a média é 30. Observando os gráficos, podemos perceber que o consumo mensal na casa de Lucas apresentou grande discrepância de um mês para o outro, quando comparado ao consumo na casa de Fernanda. Dizemos o quê? Que na casa de Lucas, os valores são mais dispersos em relação à média do que na casa de Fernanda. E para a gente calcular essa dispersão, no conjunto de dados, nós utilizamos aí o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, são esses três que nós vamos calcular agora. Olha só, o desvio médio representado por dn, em relação à média aritmética que foi feita lá. Então, nós verificamos que a média aritmética é 30 nos dois. Aqui nós vamos medir o desvio. Então, vou fazer aqui sempre o consumo no primeiro mês, vou chamar de x1, menos a média, chamar de x barrinha a média. Então, lá no primeiro mês de janeiro, ela gastou 29, 29 metros cúbicos menos a média, que era 30. Tenho menos 1. E isso eu vou fazer para todos os meses, para os 6 meses aí. No segundo mês foi 30, então a diferença é 0. No terceiro mês, a diferença, o consumo foi 28, a média é 30, deu menos 2. No quarto mês, ela teve aí um gasto de 32 metros cúbicos, menos a média, 2. No quinto mês, ela teve um consumo de 30 de novo, então 0. E no sexto mês, ela teve um consumo de 31. Então, um positivo aí. Então, a gente tem aí o desvio, A mesma coisa eu vou fazer para o Lucas, menos a média. Então, eu vou ter 40 menos 30, 10. No segundo mês, ele gastou 28 menos 30, que é a média, menos 2. No terceiro mês, ele gastou 14 menos a média, menos 16. Como a gente tem uma discrepância grande, muito longe do zero aqui. 32 menos 30, 2. E no quinto mês, a gente tem 41 metros cúbicos, menos 30, 11. E no sexto mês, nós temos aí 25 menos 30, menos 5. Então, o desvio é dado pela diferença entre o valor e a média, na ordem lá dos meses. Se nós formos somar todos esses valores, todas as respostas, nós vamos obter 0 nos dois. Porque a gente está fazendo aí entre a média. O que acontece? O desvio médio nada mais é que, está no próximo slide, olha lá, é um conjunto de dados, dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios, de cada valor em relação à média. Então, no slide anterior, nós fizemos as diferenças. Aqui, nós fazemos a média, que é o desvio médio. Pegamos ali da casa da Fernanda,
né? Aqui na da Fernanda, a gente teve na primeira diferença -1, na segunda diferença 0, na terceira diferença -2, na terceira diferença 2, na quarta diferença, ou melhor, na quinta diferença, né? 0, e na sexta diferença a gente obteve 1. Estou fazendo dentro de módulo porque é valor absoluto, é assim que eu vou conseguir calcular o desvio médio. Não considero o sinalzinho. Então, a gente tem aí 6 divididos por 6, um desvio médio igual a 1 metro cúbico. Né? Bem dentro do nível ali, não estou com uma discrepância. Já com o Lucas, olha só o que acontece. Do Lucas, a gente teve lá no primeiro 10 positivo, depois -2, depois -16, depois nós tivemos o 2, o 11 e o -5. Essas foram as diferenças que nós acabamos de calcular. Divididos por 6 meses, desvio médio na casa do Lucas, 46 divididos por 6, 7,6 aproximadamente, né? Metros cúbicos. Vou usar a barrinha aí já que são dízimas. Então, o primeiro semestre de 2016, o consumo de água mensal na casa da Fernanda, 1 metro cúbico. Na casa de Lucas, 7,6 metros cúbicos acima ou abaixo de 30 metros cúbicos. Então, ficou oscilando uma oscilação bem grande. Esse é o desvio médio. Aí nós temos a variância. A variância representada pela letra V de um conjunto de dados é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média, que eu usei a x-barrinha lá para representar. Então, na casa de Fernanda, a variância, né, eu vou fazer todos aqueles resultados das diferenças, os desvios lá do comecinho, ao quadrado. Então, eu vou ter aí, né, -1 ao quadrado, 0 ao quadrado, -2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E vou dividir por 6 meses. A gente vai verificar aí, nós vamos verificar que a variância é 1,6, uma dízima aí. Já na casa de Lucas, a variância, né, a gente tem o 10 ao quadrado, que foi a primeira diferença, o -2 ao quadrado, mais o -16 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 11 ao quadrado, mais o -5 ao quadrado, divididos por 6 meses. Nós vamos ter aí, né, a variância igual a 85. Né? Quanto menor a variância, mais próximo da média. Então, a Fernanda está bem próxima da média. Já o Lucas, né, está bem distante aí. Então, aqui eu consigo verificar quão distante está, né, a variância, né, do ponto aí da média. Para fechar, o desvio padrão. Então, o desvio padrão de um conjunto de dados é dado pela raiz quadrada da variância. Então, calculamos a variância na casa da Fernanda. A variância na casa da Fernanda deu 1,6, é uma dízima aí. Na casa de Lucas, a variância deu 85. Quando eu faço a raiz quadrada desses valores, do 1,6 e do 85, eu tenho o desvio padrão. Então, aqui, aproximadamente 1,29. E na casa de Lucas, eu vou ter aí 9,22 aproximadamente. Portanto, na casa de Fernanda, o consumo mensal de água no primeiro semestre teve um desvio padrão de 1,29 metros cúbicos. Já na casa de Lucas, a gente teve um desvio de aproximadamente 9,22 metros cúbicos.
Isso indica o quê? Que na casa de Fernanda o consumo é mais regular do que na casa de Lucas, né? Mais próximo aí do regular. Vamos a um exemplo, mais um exemplo, né? Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 atletas. Qual deles obteve melhor média? Então, basta eu fazer aí, né, a média aritmética de cada um. Qual deles obteve a melhor média? Então, o primeiro atleta, 148, mais 170, mais 155, mais 131. São 4 saltos divididos por 4. 604 divididos por 4, a gente tem 151 centímetros. O atleta B, mesma coisa, vou somar ali 145 mais 151, mais 150, mais 152 e vou dividir por 4. Vamos verificar aí 598 divididos por 4. Né? Ele teve uma média aí de 149,5 centímetros. E o atleta C, né? 146 mais 151 mais 143 mais 160 divididos por 4. Vamos ter aí 600 divididos por 4, 150. Então, qual teve a melhor média? A melhor média foi o atleta A, né? A melhor média foi do atleta A. É o melhor número. Aí a gente tem a perguntinha B. Qual deles foi o mais regular? Agora, para encontrar o mais regular, eu preciso fazer o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da variância. E a raiz da variância, né, é fazer a diferença da média. Então, vou fazer do atleta A, da média, com a pontuação que ele fez em cada um ao quadrado. Então, 148 menos a média dele, 151. Esse resultado ao quadrado. Mais 170 menos 151, ou melhor, 151, que foi a média, ao quadrado, mais 155 menos 151, ao quadrado, mais o 131 menos o 151, também ao quadrado. E tudo isso divididos por 4. Então, do atleta a variância será, né, 9 mais 361 mais 16 mais 400 divididos por 4. Nós vamos ter 786 divididos por 4. 196,5 a variância dele. O mesmo a gente faz para o atleta B. Né? A gente vai ter aí o 145 menos a média dele, que era 149,5. Então, a gente vai ter aí 4,5 negativo ao quadrado. Aí, 151 menos 149,5, 1,5 ao quadrado, mais 150 menos 149,5, vai dar 0,5 ao quadrado. E o último, 2,5 ao quadrado. Resolvendo os quadrados e dividindo por 4. São 4 saltos. Então, nós vamos ter aí, fazendo os quadrados e somando todo mundo. 29 divididos por 4, 7,25. O mesmo para a letra C. Vamos fazer a diferença elevada ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado,
mais 10 ao quadrado, divididos por 4. Fazendo os quadrados e somando, 166 divididos por 4. 41,5. E aí eu tiro a raiz de todos eles, né? A raiz do A, para achar quem? O desvio padrão. O desvio padrão do A é a raiz do 195,5. Então, aproximadamente 14 centímetros. O desvio padrão do B é a raiz do 7,25. E nós vamos ter 2,7 aproximadamente. E o desvio padrão do C, a raiz dele da variância, aproximadamente 6,4. Então, olhando estes resultados, o mais regular, né, foi o B. Ele ficou mais dentro da média ali, com números mais próximos entre eles. Então, foi o atleta B com o menor desvio padrão. É a resposta. Foi o atleta B, com menor desvio. Seguindo, mais uma situação. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Aqui a gente já tem a média, todos com a mesma média, só que a gente tem o desvio padrão. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que apresentaram mais heterogênea, mais discrepância. Sim, né? É o maior número que a gente tem aí no desvio padrão. Ó. Então, essa aqui é uma afirmativa verdadeira. As 3 turmas tiveram a mesma média com variação diferente. Então, as 3 turmas tiveram a mesma média? Sim, média 6, né? Só que a variância foi diferente, verdadeira. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média? Não, né? Foi a que teve menos dispersão, porque é um menor número, é 1,31. Então, teria que ser menos dispersão e não mais dispersão. Então, esta é falsa. Então, quais afirmativas estão corretas? A 1 e a 2 estão corretas. E aí, fechamos os nossos exemplos.